A imoralidade sexual e o sexo fora do casamento, segundo a Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o termo frequentemente usado para imoralidade sexual é porneia, que inclui fornicação, prostituição e relações sexuais fora dos limites do casamento. Esse conjunto de comportamentos é explicitamente condenado em diversas passagens do Novo Testamento. Só uma forma legítima e bíblica para a satisfação sexual, para o prazer sexual, para o alívio da tensão sexual é o matrimônio. E a masturbação é uma maneira de aliviar a tensão sexual fora do matrimônio. Ela é uma forma também de porneia, de prostituição. Deus instituiu somente essa forma legítima, o casamento. Você me diz, mas como um jovem pode aguentar tanto tempo? Se ele já é despertado tão cedo para a sexualidade, como ele vai conseguir ficar sem ter relações até o seu casamento? Como ele vai fazer para ter alívio da tensão sexual? Bom, o texto bíblico não tem culpa se a sociedade está depravada. Na verdade, nós deveríamos guardar os nossos jovens da sensualidade, guardar e preservar a inocência dos nossos jovens. Com certeza, um jovem deveria ter interesse sexual quando ele estivesse já próximo às vésperas de um casamento. Mas os nossos jovens são expostos a cenas de nudez, a sensualidade, pornografia, por todos os lados, nas mídias sociais, na TV, revistas e jornais. E isso traz neles o estímulo precocemente, fazendo com que a carga e o fardo fique mais pesado. Eu acredito que esse é um pecado sério, um pecado grave, que ofende a glória de Deus, que entristece o Espírito Santo, que causa culpa, acusação, medo em milhares de cristãos, e inclusive até mulheres e pessoas casadas. Como você pode observar no vídeo, o pastor Paulo Júnior falou um pouco sobre essa questão do sexo sem compromisso fora do casamento, que seria fornicação. Segundo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, o apóstolo Paulo afirma que devido ao perigo da fornicação, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem a seu próprio marido, indicando que o casamento seria a resposta divina para o desejo sexual. Ele reafirma em 1 Coríntios capítulo 6, versos 18 ao 20, alertando fugir da imoralidade sexual. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 3, Paulo destaca que a prostituição e toda impureza nem sequer se nomeie entre vós, como convém entre os santos. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, esclarece que a vontade de Deus é que os crentes vivam em santificação, abstendo-se da imoralidade sexual e controlando seu corpo com honra, nem as paixões desenfreadas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Jesus também amplia essa perspectiva em Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28, dizendo que quem olhar para alguém com intenção impura já cometeu adultério em seu coração, demonstrando que a pureza não é apenas física, mas também interna e espiritual. A prostituição e a venda do corpo. Em referente a esse assunto do sexo sem compromisso, hoje atualmente a sociedade, as pessoas têm aderido também a meios de recursos para ganhar dinheiro e monetizar através de plataformas de conteúdos adultos. Vamos abordar também, pegar um gancho e falar deste assunto neste vídeo. A prostituição é apresentada na Bíblia como uma grave distorção do propósito relacional que o sexo possui dentro do casamento. Levítico, capítulo 19, verso 29, alerta contra desonrar a filha, tornando-a prostituta. E Hebreus, capítulo 13, verso 4, afirma que Deus julgará os imorais e adúlteros. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 16, demonstra que unir-se sexualmente a uma prostituta faz de ambos uma só carne, uma união espiritual e moral que não pertence ao plano de Deus. Além disso, Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 inclui a imoralidade sexual e prostituição como obras da carne, afirmando que aqueles que praticam tais coisas
não herdarão o reino de Deus. E agora vamos falar por que algumas mulheres recorrem ao OnlyFans e prostituição moderna. Vamos falar disso, que também é um assunto recorrente e atual nesses dias, sobre essa forma de ganhar dinheiro que é a prostituição 2.0. Nos dias de hoje, vemos um crescente número de mulheres aderindo a plataformas como OnlyFans ou mesmo a prostituição em troca de dinheiro, reconhecimento ou likes. Existem várias causas sociológicas. Primeiro, pressão por visibilidade e consumo. A cultura digital valoriza corpos expostos e o retorno financeiro e social. Seguidores e like pode ser tentador. Outro ponto, necessidade econômica. Em situações de instabilidade ou desemprego, o trabalho sexual e conteúdo adulto representam a fonte de renda imediata. Terceiro, desvalorização moral e ideológica. Muitos cresceram num ambiente que relativiza valores, levando à ideia de que é um trabalho como outro qualquer. E esse é um dos grandes problemas que leva as pessoas a aderirem a isso, o relativismo moral. Quarto, busca de autonomia. Mesmo se propagada como poder feminino, a exposição contínua geralmente acaba transcendente ao simples empoderamento e pode resultar em dependência emocional ou psicológica. Na perspectiva cristã, esse tipo de atividade é visto como a extensão da prostituição e pornificação da sexualidade, vendendo intimidade física ou sensual para lucro e expondo o corpo como objeto de prazer alheio. A partir de Mateus capítulo 5, versículo 28, qualquer ação que promova a luxúria nos outros é equiparada ao adultério do coração. Eu sofro, eu luto com problemas na imoralidade, de imoralidade. Eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com cobiça, eu tenho problema com masturbação, eu tenho problema com lascívia, eu tenho problema com imoralidade. Pastor, eu tenho problema com ira, sou irada, possessiva, briguenta, irado, descontrolável, tenho raiva, ódio, rancor. Meu Deus, pastor, como é que eu lido com isso? Pastor, o meu problema não é. O meu problema é que eu sou um desequilibrado emocionalmente. Eu tô rindo, outra hora eu tô chorando, eu grito, eu berro, eu choro. Eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Eu choro, rio, grito, sou desse jeito. Desequilíbrio emocional, eu sou uma pessoa compulsiva. Pastor, eu sou ansioso, afoito. Eu tô procurando o Senhor para dizer como eu venço a ansiedade. Tem ansiedade, afoito, ansioso, me revolvo na cama, não consigo esperar, eu tenho ansiedade. Pastor, eu tenho muito problema com desânimo. Sempre estou abatido, prostrado, muito desanimado. Eu tenho com tristeza. Tenho problema, de vez em quando eu sou pego por uma tristeza aguda. Eu é impulsividade, pastor. Eu falo primeiro, depois penso. Como eu lido com isso? Eu que tenho uma delas, eu que tenho duas do que o senhor citou, eu que tenho todas. Eu vivo tendo distúrbios psicológicos, emocionais, transtornos, desequilíbrios, pulsões, compulsões, enfim, uma guerra interna, emocional, psicológica, conflitos espirituais, e vão fazendo com que a minha vida oscile. Aí fica a pergunta, por que a fornicação, o adultério, a imoralidade sexual e também a criação e a produção de conteúdos adultos é considerado pecado segundo a Bíblia? Vamos falar sobre esse assunto. Primeiro, venda da pureza e prostituição espiritual. Quando se troca o corpo ou intimidade por dinheiro ou aprovação, está se praticando porneia, que a Bíblia equipara a prostituição ou idolatria, rendendo a pureza sexual a propósitos estranhos ao pacto de Deus. Segundo, desonra ao corpo como o templo do Espírito Santo. Ao expor o corpo sexualmente, expõe-se também aquilo que pertence a Deus e quebra-se o princípio de honrar o templo do Espírito Santo, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20.
Estímulo à luxúria e à adoração do corpo como objeto. Plataformas como OnlyFans objetificam a pessoa e despertam desejo em terceiros, o que moralmente é condenado desde Jesus como pecado de luxúria interna. A Igreja Católica, por exemplo, entende que a pornografia e o conteúdo adulto perverte o ato conjugal, lesiona a dignidade humana e é uma grave ofensa à castidade. Quarto ponto é a consequência espiritual. O apóstolo Paulo é contundente ao dizer que quem vive em imoralidade sexual não herdará o reino de Deus. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versos 19 ao 21 e 1 Coríntios, capítulo 6. Porém, o que o Evangelho aponta como caminho? Primeiro, arrependimento e perdão. O Evangelho evangeliza a mulher que se arrepende, oferecendo graça, purificação e restauração. O pecado sexual não define o valor da pessoa, mas Deus chama ao arrependimento verdadeiro. Segundo, renovação e nova identidade em Cristo. Aqueles que creem são chamados a viver em santificação, fugindo da imoralidade sexual e buscando viver de forma digna e honrosa. Romanos capítulo 6 e Efésios capítulo 4 e 5. Terceiro, comunidade e apoio mútuo. A Bíblia incentiva que os irmãos ajudem uns aos outros a manter a pureza. Conta com pares de responsabilidades e discipulados a serem luz em meio à cultura depravada. Quarto, substituição do prazer carnal pelo prazer em Deus. O Evangelho apresenta o sexo dentro do casamento como um dom divino, onde o prazer é legítimo, porém sempre dentro do pacto matrimonial e com o propósito de comunhão física e espiritual e procriação, se Deus chamar. De acordo com a Bíblia, o sexo fora do casamento, assim como a prostituição e a exposição sexual por lucro ou fama, como o OnlyFans e outras plataformas digitais, fazem parte da categoria de imoralidade sexual ou porneia, condenada com clareza nas Escrituras. Essas práticas violam o propósito divino para o corpo humano, corrompem a dignidade da pessoa e impedem a comunhão com Deus. O Evangelho, porém, oferece perdão, restauração e identidade renovada em Cristo, convidando à santificação e à reconstrução de um estilo de vida que honra a Deus e valoriza o corpo como templo do Espírito Santo. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos mais ao final de um vídeo onde tratamos sobre o assunto da imoralidade sexual e da fornicação. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você ficou até o final, agradeço, pois isso ajuda bastante na retenção do vídeo. Também faz aqui a inscrição no canal e ativa o sino para não perder nenhum lançamento do canal Comportamento Cristão, e também faz uma visita ao nosso canal e vem assistir os outros vídeos. A gente aqui também fala sobre apologética cristã, sobre ateísmo, sobre comportamento cristão, usos e costumes, doutrina da salvação e várias polêmicas também do mundo gospel, do mundo evangelho, sobre algumas falsas doutrinas, como a doutrina da prosperidade, o evangelho triunfalista e o evangelho egocêntrico. A gente sempre aqui faz uma abordagem, no caso condenando alguns erros e heresias que é ensinado nas igrejas hoje em dia, certo? Então se inscreve no canal, vê aqui os outros vídeos. Se você gostar e se identificar, já inscreve e ativa o sino da notificação para não perder nenhum lançamento no nosso canal. E também a gente faz aqui sobre apologética. A gente assiste vídeos de ateus com alguns equívocos e a gente responde sempre com todo respeito pelos ateus, mas a gente faz aquela explanação, vê o argumento do ateu e responde a alguns equívocos, que geralmente sempre há equívocos de mal entendido dos ateus em relação à criação do universo. Então você está convidado a se inscrever em nosso canal e também ativar o sino, ok? Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.